Não seria legal se os artistas de pixel art pudessem focar mais em tarefas criativas do que aquelas repetitivas? Oi, eu sou Flávio Coutinho e vou apresentar o trabalho Generating Pixel Art Character Sprites with GANs, que foi feito por mim e pelo professor Luiz Chamovics. O nosso objetivo é gerar um personagem em pixel art em uma pose alvo, dado uma imagem dele em uma pose de entrada. Por exemplo, da sua visão frontal, desenhá-lo virado para a direita. Enquadramos essa tarefa como um problema de tradução de imagem para imagem e usamos GANs. Encontramos 4 trabalhos recentes que geraram arte para jogos de forma procedural. Serpa e Rodrigues propuseram um gerador de 2 saídas baseado na arquitetura Pix2Pix, que gera tanto uma sprite em escala de cinza quanto segmentada por cor a partir dos traços de um personagem. Jean e Switzer também usaram um modelo baseado na Pix2Pix, mas para colorir imagens em escala de cinza. Gonzalez e seus amigos propuseram um Variation Autoencoder convolucional e transferência de aprendizado para desenhar um Pokémon de entrada, porém de acordo com um tipo de Pokémon diferente. Por fim, Hong e camaradas criaram uma GAN com 2 discriminadores, cujo gerador recebe uma sprite de forma e cor e outra de um esqueleto, e gera um novo quadro de animação da primeira imagem na pose da segunda. Este trabalho aqui tem um objetivo similar ao de Hong, mas usaremos uma arquitetura diferente e que não impõe algumas restrições no processo de geração de imagem. Nossa arquitetura também é baseada na Pix2Pix, de Isola e seus parsas. Deixa eu rapidamente explicar a organização geral. O gerador é do padrão UNet, diminuindo a entrada e então aumentando de volta a sua resolução original, que é de 64 por 64 pixels, com 4 canais de cor, RGB e alfa. Ele é treinado como uma função de perda que tem um termo adversarial e um segundo de distância L1 entre a imagem objetivo, ou seja, o personagem na pose de destino, e a imagem gerada. Já o discriminador recebe uma imagem real ou uma que foi gerada, além do personagem na pose de origem como condição da discriminação. Ele segue o padrão PatchGAN. Em vez de produzir um único valor de real e falso, ele classifica cada região retangular de 2 por 2 em real e falso. No total, o gerador tem por volta de 29 milhões de parâmetros e o discriminador tem 9.000. Tendo definida a arquitetura, vamos proceder para como ela foi utilizada na metodologia. Cada modelo foi treinado tendo um lado de origem, por exemplo, frente, e outro de destino, direita. Dividimos os dados em mini-batches de 1 e treinamos o modelo por 40.000 passos, com divisão de 85% entre treino e teste. Usamos Adam e nenhum aumento de dados, exceto pelo preenchimento das sprites para 64 por 64 pixels, se os casos fossem menores. Juntamos 4 conjuntos de dados com estilos artísticos distintos e diferentes tamanhos. Tiny Hero, RPG Maker 2000, RPG Maker XP e RPG Maker VX. Exceto no primeiro, cada personagem em cada pose tem 3 quadros de animação, porque foram extraídos de um ciclo de animação de andando. A gente tem que enfatizar que o número de exemplos por dataset é muito pequeno, especialmente considerando que as redes neurais são monstrinhos devoradores de dados. Para avaliação, treinamos modelos separadamente para cada conjunto e analisamos os resultados com inspeção visual e usando a métrica FEED. Também estudamos o impacto do tamanho das regiões retangulares na saída do discriminador, assim como o uso do canal de transparência para representar imagens além do RG e B. Este é um sumário dos resultados. O modelo treinado para Tiny Hero teve resultados praticamente perfeitos. RPG Maker 2000 foi o segundo melhor e mostrou que o modelo consegue parcialmente transferir cores com sucesso. O RPG Maker XP foi o pior resultado, possivelmente pela maior diversidade dentro do dataset. Por fim, o RPG Maker VX também não conseguiu generalizar legal para dados que não tinham sido vistos durante o treinamento. Agora, vamos ver os resultados detalhados no Tiny Hero. Todas as imagens que mostraremos são do conjunto de teste. À direita, podemos ver 4 exemplos nas linhas. Na primeira coluna é a entrada, a do meio, o objetivo,
e na terceira vemos a imagem gerada. Então concluímos, muito impressionante, não? Na verdade não. Acontece que este dataset foi construído de forma modular, juntando partes pré-fabricadas dos personagens. Então o gerador conseguiu memorizar essas partes individuais que havia visto durante o treinamento e aprendeu a juntá-las. Na tabela, o feed para treinamento e teste são próximos de zero, o que corrobora com a nossa análise qualitativa. Um aspecto interessante é que o modelo é robusto a erros de anotação, como podemos ver com o escudo nessa sprite. A imagem objetivo incorretamente mostra o escudo no braço direito do personagem, mas ele sequer deveria ter sido desenhado porque estava escondido atrás do esqueleto. No RPG Maker 2000, os personagens no conjunto de teste eram praticamente variações de cor daqueles do conjunto de treinamento. Este experimento mostrou que o modelo pode generalizar a cor das sprites vistas no treinamento com relativo sucesso. O feed foi baixo para o conjunto de treinamento, indicando que o modelo conseguiu reproduzi-lo com boa qualidade, mas foi alto para os dados de teste. Uma observação interessante é que o bigodudo na segunda linha não é uma mera variação de cor. Esta é a sprite mais próxima dele que foi vista no conjunto de treinamento. Podemos ver pequenas mudanças no cabelo e no bigode. E a imagem gerada apresenta alguma incerteza, mas ainda produz um resultado interessante. O RPG Maker XP era o conjunto mais diverso e tinha apenas 250 exemplos de treinamento. Então o modelo sofreu overfitting. Bom resultado no treinamento, mas ruim ao generalizar para personagens desconhecidos. Como a tabela mostra, o feed foi muito maior no teste do que no treinamento. À direita, o rapaz da primeira linha teve a maior qualidade devido a um dos seus quadros de animação ter ficado no conjunto de treinamento quanto da divisão de 85% em treino e teste. Isso sugere que pequenas alterações de pose podem ser generalizadas com alguma qualidade. Tanto a coelhinha quanto o agroboy tiveram uma forma razoável, cores em lugares que fazem sentido e suas protuberâncias representadas. Contudo, houve muito ruído de alta frequência de cor. E o palhaço? Coitado, parece que ter sido atingido por um caminhão em alta velocidade. Acontece que nenhuma sprite do treinamento tinha qualquer semelhança com ele. O RPG Maker VX, último dataset, também era diverso e tinha 347 exemplos de treino. O modelo sofreu overfitting também. O feed mostra um valor 20 vezes maior no conjunto de teste. O cara da primeira linha era uma variante de cor de outro do conjunto de treino, e seu resultado apresentou alguns desvios do objetivo. As garotas do meio tiveram cores em locais que fazem sentido, uma forma aproximada, mas bastante ruído de cor e bordas internas borradas. Por fim, o Papai Noel parece mais uma sopa de pixels, mas muito mais grave do que isso, ele perdeu seu saquinho de presentes. Além dos experimentos com os 4 datasets, também estudamos o tamanho das regiões retangulares na saída do discriminador. O melhor resultado foi usar 2x2, e podemos ver que quanto maiores ficam, piores são as imagens geradas. Um tamanho de 64 por 64 pixels corresponde ao discriminador produzindo um único valor de saída. Além disso, também estudamos se há benefício em usar o canal alfa das imagens. Apesar da informação do canal ser praticamente redundante com R, G e B, observamos que o modelo usou a informação extra para melhorar as bordas externas das sprites e reduzir a quantidade de bolhas de pixels espúrias para fora da forma correta. Recapitulando, foi uma experiência inicial de resolver o problema da mudança de pose em personagens pixel art. Apresentamos uma arquitetura viável que gera as imagens com diferentes capacidades de generalização. O discriminador deve produzir regiões discriminadas pequenas, provavelmente pela forma peculiar com que as frequências são distribuídas em pixel art. Com datasets tão pequenos e ainda diversos, vai ocorrer overfitting, e isso precisa ser amenizado de alguma forma. Como trabalhos futuros, uma possibilidade
é estudar como arquiteturas multidomínio, como a StarGAN, podem ajudar o modelo a aprender não apenas o mapeamento de uma imagem para um destino, mas de um para todos ou até de todos para todos. Por fim, estratégias de treino e funções de perda diferentes podem ser propostas para integrar conhecimento específico de domínio no processo de aprendizado da rede. Muito obrigado! Se você tem comentários, perguntas ou críticas, por favor, envie para nós por e-mail. Gostaríamos muito de ter participado presencialmente da apresentação, mas infelizmente tivemos outros 2 congressos na mesma semana para participar. Muito obrigado e até mais!